que seria tendência? Tendência é um termo que a gente utiliza muito no mercado, inclusive a gente tem uma máxima no mercado que diz que a gente nunca deve operar contra a tendência, porque a tendência sempre é mais forte do que um trader sozinho. Então, o que seria tendência? A tendência, por exemplo, a gente tem dois tipos de tendência. A gente tem ou tendência de alta ou tendência de queda. A de alta, obviamente, o preço vai estar subindo. E a de queda, obviamente, o preço vai estar descendo. Mas o que faz a gente ter uma tendência de alta e de queda? Bom, para a gente ter uma tendência de alta, a gente precisa estar subindo. Como é que a gente sabe que a tendência é de alta? Porque cada vez que acontece o pullback, cada vez que a gente tem um fundo, cada vez que a gente tem um novo fundo, esse fundo é sempre mais alto do que o fundo anterior. Então aqui a gente tem o primeiro fundo e aqui a gente tem o segundo fundo. A gente percebe que daqui até ali, esse fundo aqui é maior. E, além disso, cada topo, lembra que eu mostrei antes, cada topo é mais alto também. Ou seja, a gente tem o fundo mais alto e o topo mais alto. Aí a gente começa a fazer esse zigue-zague, colocando fundos e topos mais altos para a gente ter a nossa tendência de alta. Tendência de alta, então, representada por fundos mais altos e topos mais altos. Nesse caso, a gente pode também fazer marcações de tendência, marcações de linhas de tendência, que são as chamadas LTA, que a gente marca a linha de tendência. Por exemplo, a gente marca a linha de tendência conectando os fundos que o gráfico vai deixando na estrutura de mercado. Então, por exemplo, aqui, quando a gente for marcar nossa linha de tendência, a gente vai vir lá de baixo até lá em cima e a gente vai perceber que o mercado tocou várias vezes nessa linha aqui. Então, ela significa a nossa linha de tendência, mostrando que o mercado está subindo, colocando nossos fundos mais altos e os nossos topos mais altos também. Isso seria a nossa linha de tendência, mais conhecida como LTA, linha de tendência de alta. Da mesma forma, o que significa ter uma tendência de queda? Bom, se a tendência é de alta, a gente precisa de fundos mais altos e topos mais altos. Uma tendência de queda vai ser exatamente o contrário. A gente precisa de fundos mais baixos e topos mais baixos. Então a gente vai ter o nosso topo lá em cima e o nosso fundo aqui embaixo. O pullback vai acontecer e vai colocar um topo mais baixo. Tá vendo que foi o nosso primeiro topo, aqui o nosso segundo topo, aqui a gente tem o nosso fundo. Quando o pullback volta e tira aquele fundo ali, rompe aquele fundo, colocando um fundo mais baixo, a gente já começa a ter a nossa tendência de queda. A partir daí, a gente vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Uma tendência de queda, a gente vai ter os nossos fundos e topos sempre mais baixos. Como que a gente faz a marcação de uma linha de tendência de queda? Uma linha de tendência de queda chamada LTB, que seria a linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa, a gente vai estar descendo, colocando nossos topos e fundos mais baixos. E quando a gente conecta os nossos fundos, os nossos topos lá em cima, a gente vai ver que o preço está sempre tocando nessa linha de tendência de baixa e fazendo o preço descer, tirando os fundos, colocando fundos mais baixos. Isso seria a linha de tendência de baixa. Numa tendência de queda, né? Uma tendência de queda, a gente está descendo, a massa está fazendo o preço descer. Muito importante. Por que é importante identificar a tendência? Por uma simples razão. Quando a tendência é de alta e o preço está subindo, toda essa tendência
tem muita força e a gente não quer abrir operações de venda contra a tendência, o que a gente vai esperar então? A gente vai sempre esperar por oportunidades onde o preço encontre suporte no pullback, ou um pouquinho acima na confirmação de força, ou quando algum setup, alguma estratégia se encaixar que a gente possa entrar. Na tendência de alta, a gente sempre procura por operações de compra. A gente quer sempre comprar uma tendência de alta. Tendência de alta, a gente sempre compra. A gente nunca vai contra a tendência. Nunca opera contra a tendência, porque é pedir para deixar dinheiro no mercado, é pedir para perder dinheiro. A gente sempre opera a favor da tendência. Então, por isso que é extremamente importante identificar a tendência antes de abrir uma operação. Da mesma forma, tendência de queda. Quando a gente está descendo e a gente tem identificado a nossa linha de tendência de queda, mostrando que a gente realmente está descendo, a gente não quer estar comprando nesse mercado. A gente quer estar sempre fazendo operações a favor da tendência, ou seja, abrindo venda. A gente quer sempre vender numa tendência de queda. Nada de comprar contra a tendência, porque sempre causa prejuízo. Vamos sempre a favor da tendência. Tendência de queda, a gente vende. Tendência de alta, a gente compra. E aí, tudo bem? Aqui é o Portes. Olha só, eu criei esse vídeo aqui então para você que está começando agora a querer operar o mercado e querer entrar nessa vida de trader. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar 7 coisas essenciais para você começar realmente com o pé direito no mercado. Porque na real esse é o objetivo de qualquer pessoa, né? Sempre começar com o pé direito e sabendo como é que vai ser o desenrolar das coisas ao longo do processo de crescimento no mercado. Então, se você está começando agora, se você é um trader iniciante ou se você está pensando em entrar no mercado e não se aprofundou muito, essas 7 coisas aqui são realmente essenciais para você poder ter mais sucesso no mercado e começar realmente com o pé direito. A primeira coisa é uma corretora, né? Para você poder operar o mercado, você vai precisar de uma corretora. Existem várias delas. Aqui no Brasil existem algumas principais, né? Se você quer operar, por exemplo, a BMF, existem as corretoras que deixam você operar o mercado de ações, mini índice, mini dólar e coisas assim. Se você quiser operar o mercado Forex, por exemplo, existem várias corretoras de Forex que você pode encontrar na internet. Algumas delas são mais bem renomadas e reguladas do que outras, né? O mercado Forex é um pouquinho mais... precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque algumas corretoras não têm muita regulamentação. Então, quando você começa a escolher a sua corretora para operar Forex, precisa ser algo realmente, uma corretora bem renomada, que tenha um feedback bacana dos clientes. A corretora, então, a primeira coisa que você vai precisar para operar o mercado americano. A segunda coisa são os investimentos iniciais. O investimento inicial, basicamente, é a margem que você precisa para poder operar. Então, por exemplo, se você vai operar o mercado brasileiro, mini índice e mini dólar, que é o que a maioria das pessoas operam, você precisa ter uma margem, por exemplo, de uma média de R$90 até R$150, R$400 por contrato. Né? O mini índice, por exemplo, ele é operado por contrato. Se você quiser operar um contrato do mini índice, você precisa ter essa média de R$90 até uns R$400, dependendo da corretora que você está usando. Cada corretora tem a sua margem por contrato diferenciada. Então, às vezes você também pode escolher uma corretora com base no investimento por contrato que ela tem, né? Aí você, de acordo com o seu estilo, você escolhe a corretora para poder fazer o investimento inicial de acordo com o seu bolso e com as suas expectativas. O estudo de trader, obviamente, para você ter mais sucesso aqui no mercado e começar realmente com o pé direito, você precisa estudar, você precisa saber como é que o mercado se movimenta, como é que as coisas acontecem, você precisa identificar os seus pontos de entrada, você precisa identificar os melhores momentos para você abrir uma operação de compra ou venda e realmente ter um lucro naquela operação, porque o objetivo aqui de todo mundo é ter lucro no final do dia, é saber o que fazer, é saber como entrar, é saber como operar o mercado de uma forma geral, né? Então aqui a terceira coisa, você precisa estudar para ser trader, porque é realmente uma coisa mais aprofundada do que simplesmente vir aqui e ganhar dinheiro fácil. É uma coisa que você precisa estudar e se preparar. A quarta coisa, organização de horários, né? Provavelmente você já deve ter algum serviço, ou você deve trabalhar em alguma outra coisa, e você deve ter descoberto sobre o mercado, deve ter ouvido alguém falar,
e viu que realmente é super bacana e você pode ter o mercado como a sua renda fixa principal ou como uma renda extra. Então, organização de horário, se você trabalha já, você precisa organizar seu horário para poder operar de acordo com o mercado que você escolher. Por exemplo, se você operar o mercado Forex fica aberto 24 horas por dia. Então, você tem uma flexibilidade maior de agenda para você se organizar. Agora, se você quiser operar o mercado ABMF, mini índice, mini dólar, né, o mercado da BMF abre às 9 horas e vai até ali umas 5, 6 horas. Então, quem trabalha durante a tarde acaba ficando um pouquinho mais preso quando quer operar um mercado que tem um horário fixo de abertura e fechamento. Mesma coisa no mercado americano, que também tem um horário de abertura e fechamento. Então, organização de horários de acordo com o mercado e com a sua própria agenda pessoal é essencial para você começar com o pé direito aqui no mercado. A definição do seu próprio estilo de trader. Né? Existem vários estilos de operação, vários estilos de trading. Você pode ser day trader, que é aquela operação que você abre e fecha no mesmo dia. Você pode ser swing trader, que é aquele tipo de operação que você abre hoje e de repente fecha na semana que vem. É uma operação um pouco mais longa, né? Tem os swings que são mensais, né? Você abre no início do mês e fecha lá no finalzinho do mês ou 2 meses depois. Isso vai de acordo com o estilo de cada trader. Tem o scalper, que é aquele cara que entra no trade super rapidinho, fica 1 minuto no trade e já fecha. Então, a definição do seu próprio estilo é essencial para você começar, porque você precisa saber quais são os estilos que se encaixam melhor no seu perfil de pessoa, no perfil que você vai desenvolver e ter melhores resultados, e também no que você acha que você vai ter uma desenvoltura melhor no mercado. Plataforma e ferramentas é a 6ª coisa que você precisa. Para poder operar, você vai precisar de uma plataforma. Eu indicaria que você comece, se você está recém começando, obviamente, eu indicaria que você começasse a usar uma plataforma grátis. Né? Se você quer operar no mercado brasileiro, tem o MetaTrader, que é uma plataforma grátis. E se você quiser operar Forex, tem o MetaTrader 4. Né? Aqui no Brasil, o MetaTrader 5 e o Forex MetaTrader 4. Né? Que é a plataforma grátis e você tem as mesmas funcionalidades de qualquer outra plataforma paga. Praticamente a mesma coisa. Com algumas leves diferenças. As ferramentas que você vai precisar, obviamente, internet. Você precisa ter uma internet. Eu diria que se você está usando uma internet que não é tão boa, e não é tão boa, confiável, eu diria que você deveria aumentar a sua internet para poder segurar aqui a pressão de todas as operações e da própria plataforma. Outras ferramentas é um bom computador. Você não precisa de muitas coisas para poder operar. Você só precisa de um computador e da internet. E a partir daí você usa a plataforma que você escolher. Então eu diria plataforma, MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 para quem está começando, ferramentas, internet boa e um computador bom que dê para segurar toda a sua plataforma e as coisas que você faz durante o dia. E a 7ª coisa, obviamente, é entender sobre os impostos que você paga. Né? O day trader, por exemplo, paga 20% de imposto. Então, no final do dia, no seu resultado final do dia, dos seus trades, você paga um imposto de 20%. Então, tudo que você ganhar no final do dia, o resultado final, menos 20%, que são os impostos aqui para você poder continuar como trader. Essas são as 7 coisas: corretora, investimento inicial, estudar, organizar os seus horários, definir o seu próprio estilo, ter a plataforma e o computador bom com a internet e entender um pouquinho mais dessa parte de burocracia que são os impostos. Essas são as 7 coisas que você precisa para começar com o pé direito. E é isso aí, espero que você tenha bastante sucesso na sua caminhada e vamos que vamos. Fica de olho no meu site porque aqui eu coloco muita coisa que realmente ajuda as pessoas a ganhar dinheiro no mercado e a ter uma desenvoltura bem melhor. Vamos que vamos, pode estar na área. Valeu!